dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mundo, bom dia, Brasil. Bom dia, meus amores, como vocês estão? Vamos entrando, vamos chegando, porque o tema da live de hoje é um tema muito importante. Vamos entrando, vamos entrando. Meus amores, eu vou pedir pra vocês, ó, darem muito coraçãozinho, foguinho, fazer bastante reação, comentário, compartilhar essa live, porque mais uma vez eu estou sendo punida pelo Instagram. Então as entregas diminuíram muito, o alcance, né, das lives diminuíram muito. Então conto aí com a contribuição de vocês. Vai na setinha, compartilha, comentário, foguinho, coraçãozinho e interage aí na live, ok? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim, vai na caixinha de perguntas onde tem uma interrogação, porque ao longo da live eu me empolgo, começo a falar pra caramba e às vezes eu não vejo o que vocês estão comentando, tá? Então se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica sobre o tema, vai lá nessa caixinha onde tem a interrogação, que assim que eu terminar ou pausar aqui no conteúdo, eu vou lá e respondo vocês. Combinado? Sim. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Compartilhe comigo. Nós vamos começar a live de hoje. Então, gente, o tema da live de hoje é um tema muito importante para os homens, mas principalmente para nós, mulheres. Eu tenho um grupo só de mulheres, eu sempre coloco ele aí nos stories. E esse grupo, ele nasceu de uma vontade minha de compartilhar um pouco mais do meu dia a dia. Do meu dia a dia como mulher, do meu dia a dia como terapeuta, como mentora de mulheres. Então, o que acontece, né, nos bastidores da minha vida e o que acontece nos bastidores dos meus atendimentos, eu compartilho lá nesse grupo. Óbvio, né, gente, com sigilo, com anonimato, eu nunca vou falar o nome da pessoa, mas se for um caso que eu acredito que seja relevante para o grupo, eu sempre vou pontuar algumas coisas que acontecem, né, para que nós mulheres tenhamos um norte. O que como terapeuta, eu acredito que esteja acontecendo, que aconteça, né, nas relações em geral. Eu falo muito sobre inteligência relacional. E o que é inteligência relacional? É a arte ou a habilidade que você tem de se relacionar com o todo. E essas relações, né, que normalmente a gente insiste em permanecer, elas têm um fundo, elas têm uma raiz. E muitas das vezes é inconsciente. A forma como a gente atrai o outro para nossa vida, a forma como a gente permanece em determinadas relações ao longo da nossa vida, normalmente elas estão pautadas e baseadas nas nossas crenças, que são os nossos padrões mentais, são as nossas limitações. É aquilo que a gente faz sem entender por que a gente faz, mas simplesmente a gente faz. Vai repetindo ao longo da nossa vida. E essas crenças, elas escolhem e determinam os nossos parceiros. E quando eu falo parceiro aqui, eu não tô falando só em parceiro afetivo. Eu tô falando em relação aos nossos amigos, aos nossos sócios, aos nossos parceiros de vida. Então, ao longo da nossa vida, a gente não foi ensinada, e quando eu falo a gente, eu me incluo nesse processo. A gente não foi ensinada
E coloca amor aqui nas minhas palavras, porque muitas das vezes os nossos tutores, os nossos mestres, os nossos pais, eles não tinham esse entendimento, eles não tinham esse conhecimento. Então, por falta de conhecimento, por ignorância, ignorância no sentido de não tenho conhecimento sobre algo, eles nos ensinaram aquilo que eles tinham. Eles nos deram o melhor que eles podiam e tá tudo bem. Aqui eu não tô falando para você culpar, ou para você julgar, ou para você apontar o dedo para mãe, pai, padrasto, madrasta, tio, tia, enfim, quem cuidou de você. Não, é para você observar que a perspectiva que ele comunicou, que ele entregou algo para você, falava muito mais sobre ele. Então foi a forma como ele viu, ouviu, sentiu, experienciou ao longo das experiências que ele teve que o moldaram e que provavelmente trouxeram essa percepção para você. Então tudo que acontece na nossa vida é um ponto de vista, é uma percepção, é uma lente de um óculos. A forma como eu enxergo o mundo é o seu mundo, com relação às suas crenças, com relação às suas verdades e com relação às lentes do óculos que você está tendo naquele momento. A parte boa do processo é que a gente pode mudar essa lente. Então, se hoje eu estou com uma lente turva, embaçada, uma lente, como é que eu posso dizer? Uma lente escura, eu posso mudar essa lente. Eu posso trocar para uma lente rosa, eu posso trocar para uma lente amarela. Desde que eu tenha clareza e eu saiba aquilo que eu quero. Por isso é tão importante a gente saber aquilo que a gente quer. Porque quando a gente sabe aquilo que a gente quer, a gente vai em busca daquele alvo. A gente vai em busca daquele ponto que a gente quer. Entende? Então é importante sim que a gente tenha clareza para que a gente vá em busca desse objetivo. Direto, reto, certeiro, sem perder tempo. Ok? Então esse é um ponto. A nossa perspectiva, ela também pode mudar em relação ao tempo. Então, a nossa perspectiva, ela vai mudar de acordo com as experiências que eu tenho, de acordo com os fatos que eu vivencio ao longo da minha vida. Então, essas experiências, sendo traumáticas ou não, elas vão influenciar, sim, na forma como eu vejo o mundo. Por isso, é importante a gente entender que, muitas das vezes, o que acontece não é sobre você, é sobre o outro. E quando você tem uma perspectiva mais ampla, quando você começa a olhar a vida como um convite, quando você começa a olhar o problema não como um problema em si, mas como uma oportunidade de você se lapidar para aquilo, então às vezes as situações difíceis, desafiadoras que acontecem na nossa vida, elas não vêm para te testar somente, até vêm às vezes para te testar, mas não somente para isso. Elas vêm para te lapidar, para te tornar um ser humano melhor. Elas vêm para te mostrar uma inabilidade que você tenha. Elas vêm para te mostrar e te trazer uma oportunidade. Então, a inteligência relacional em si, ela faz parte do capital relacional, que é o maior capital que nós deveríamos desenvolver. E esse capital, ele é uma habilidade que eu digo que ele não é uma soft skill nem uma hard skill. Ele é uma habilidade intangível. Eu digo que é relational skill. Que é essa habilidade que você não consegue tocar, mas que você sabe que é necessária de você adquirir para que você tenha uma vida equilibrada, que paute no bem-estar. Entende? Porque quando eu sei que esse problema é sobre o outro, ou eu entendo que tá tudo bem, isso pode estar acontecendo comigo para eu me lapidar, para me forjar, para eu me tornar um ser humano melhor, eu não fico no banco da coitadinha, da vítima, do porquê isso está acontecendo comigo, só comigo isso acontece, sabe? Então a gente vira aquela mimizenta, aquela reclamona de plantão, que tudo é sobre ela, tudo tá doendo muito, sabe? Ó céus, ó vida. Então quando a gente se coloca nesse lugar da Gabriela, do eu nasci assim, eu cresci assim, tem que ser sempre assim, ou dessa pessoa que tá sempre reclamando, ruminando, murmurando, chorando, se vitimizando, a gente tem essa tendência a se depreciar. E quando a gente está se depreciando, se colocando lá no banco da coitadinha, da frágil, do ó céus, ó vida, a gente está mandando uma mensagem para o universo, que é uma mensagem de eu não mereço
ter uma vida melhor. Eu não mereço sair dessa condição A, B ou C. Eu não tenho capacidade para. Eu não sou boa o suficiente. E aí, meu amor, aí é que o bicho pega. Por quê? Quando eu mando essa mensagem inconsciente para o universo, eu não sou boa o suficiente, só comigo isso acontece, por que isso acontece comigo? Ai, meu Deus, ó céus, ó vida. Eu estou comunicando, isso tudo é inconsciente, tá, gente? Eu estou comunicando que eu preciso de alguém para suprir essa necessidade, esse vazio. Então, todas as vezes que eu preciso de alguém, e esse alguém é um corpo, é um CPF, é um arroba, é um pinto, é um alguém para você chamar de seu. Todas as vezes que você precisa de algo que seja um bem material ou alguém para suprir essa necessidade, esse vazio que você tem dentro de você, porque você ainda não encontrou o entusiasmo. Você não tem Deus dentro de você. Você não está bem na sua solitude. Você não vive sozinha consigo. Você não sabe apreciar as coisas boas da vida, os momentos, as oportunidades. Você não está ali entregue, presente. Você não tem um caso de amor com você. Aí, bebê, você está projetando algo no outro. E aí mora um grande perigo. Então, voltando lá no início da live. Todas as vezes que a gente está projetando algo no outro, todas as vezes que a gente quer que o outro supra algo que você não tem dentro de você, volta a repetir. Todas as vezes que você espera do outro algo que você não tem dentro de você, uma projeção que você está fazendo, uma expectativa que você cria sobre algo que você deveria desenvolver, porque todas essas habilidades são treináveis. Um tempo que você deveria demandar para você ficar sós com você, presente com você, que é a pessoa mais importante da sua vida. Quando você não aprende a conviver, a se amar, a gozar com você, e você deposita isso no outro, meu amor, você tá lascada. Então, se você não investiu no treinamento, se você não investiu na seleção, você vai se lascar no treinamento. Então, o que eu mais vejo hoje, o que eu mais pego em casos de consultoria, são pessoas, e aqui eu não vou colocar casos específicos, nem homem nem mulher, mas as mulheres têm uma tendência maior. São pessoas que entram em relações e elas não sabem por que elas estão nessas relações. Então, essas relações que você insiste em permanecer, em relações que você atrai, porque você sente que está faltando algo para te completar, para te preencher. Você entra nessas relações sem saber por que você está ali. Então, você não tem os seus pré-requisitos bem definidos. Você não se transformou, não se lapidou, não é um ser humano bom, melhor, foda. E aí você fica ali cobrando e querendo que o outro faça por você aquilo que na realidade você tem que fazer por você. Então todas as vezes que a gente tá se envolvendo, entrando, se emaranhando em uma relação, procurando no outro algo que você não tem, você não é capaz de sustentar. E mesmo que você sustente, isso acaba sendo muito pesado para você. Isso acaba sendo um fardo. É como se você estivesse subindo uma montanha com uma mochila cheia de pedra. Então, enquanto eu não aprender a lidar com as circunstâncias da vida, enquanto eu não aprender a ter um caso de amor comigo, eu jamais vou ser capaz de amar as pessoas com as quais eu me relaciono. E quando eu falo em amar, é amar na essência. É amar de forma genuína, verdadeira. Porque o amor, ele independe, escuta o que eu tô falando. O amor verdadeiro, genuíno, ele independe do outro te amar. Então, se as suas relações são pautadas em reciprocidade no sentido de eu só vou dar amor para ele
quando ele me dá. Eu só vou dar sexo pra ele quando ele merecer e ele me der. Eu só vou fazer algo pelo meu filho, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus sócios, pelo meu parceiro, se eu tiver algo em troca. Quando eu tiver a condição ideal para, eu tô sendo uma PQP egoísta de merda, que eu não me conheço na minha essência. Entende? Então, enquanto nós não formos aquilo que nós desejamos, nós não vamos ter uma relação retroalimentada e sustentável. E por mais que você insista em dizer pra mim, mas Raniele, eu atraio esse homem, essa mulher, mas eu não sei por que isso acontece comigo, ou não sei por que eu permaneço nestas relações. Você precisa observar e ter esse olhar de observador mesmo, entender por que você está atraindo esse tipo específico de pessoa. E ainda, por que eu insisto em permanecer nessas relações que estão sendo desqualificadas, que não estão trazendo algo para mim que está me preenchendo de felicidade, de amor, de entusiasmo. Então, você fala pra você todos os dias que você merece ser tratada como uma princesa, que você quer ser tratada como uma rainha, que você quer viajar, que você merece os melhores restaurantes, que você merece as melhores experiências, que você quer ser recebida com flores, que você quer ser recebida com presentes, que você merece ser levada para jantar, que você merece somente as melhores coisas da vida. Mas aí eu venho te perguntar, você se dá as melhores coisas da vida? Duvido. Duvido, porque nós não fomos ensinadas a isso. E eu me incluo nesse processo. Eu sempre digo que eu fui um ter humano. Então eu fui criada, entre aspas, né? Porque os nossos pais, os nossos mestres, eles não fazem isso de forma consciente. Mas eu fui criada em ser uma mulher independente, autossuficiente, que dou conta de tudo, que carrego tudo de pesado, que não preciso de homem pra nada. E nesse movimento de ter que ser forte, eu não trabalhava o meu feminino. Porque aonde fica o feminino de uma mulher que tá indo pra guerra, pra luta, pra batalha, que tá carregando um monte de sacola na mão, que tá carregando peso, que tá colocando ali a mochila cheia de pedra e tá subindo ali a rua íngreme, porque ela quer ganhar dinheiro, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa ser bem sucedida, ela precisa ter uma casa, ela precisa ter um carro, ela precisa viajar. Aonde fica o feminino dessa mulher? E por mais que você acorde, passe um babyliss no cabelo, passe uma maquiagem, um gloss, por mais que você esteja no salto alto, num vestido tubinho maravilhoso que está marcando as suas curvas sinuosas, porque você acredita que autoamor, que autoestima tá pautado em ter o corpo perfeito, então você vai pra academia, você agacha, você gasta uma fortuna em procedimentos estéticos, acreditando que isso por si só é maravilhoso, gente, fazer estética eu faço também. É maravilhoso malhar a bunda, eu malho também. Mas isso por si só não vai te trazer autoestima, autoconfiança, amor próprio. E aí hoje você vai entender porque todos esses autos são importantes e determinantes para a sua vida. Para fazer com que você se torne esse ser humano foda e para fazer com que o outro te respeite e não somente te valide. Muitas das vezes a gente está procurando a validação, o amor do outro. Mas e o respeito fica onde? Você acha que essa pessoa que está te dando tudo, entre aspas, ela vai respeitar? Ela vai olhar para essa pessoa com admiração e não só com tesão? Ela vai olhar pra você e vai falar, puta merda, que mulher foda eu tenho do meu lado. Eu tenho que fazer isso com ela, porque, caramba, se eu não fizer, eu vou perdê-la. Se eu não fizer, alguém vai fazer e eu não posso me dar esse luxo de perder essa mulher.
Porque uma mulher como ela, meu amor, é escassa. Uma mulher como ela é ouro, não é latão. Uma mulher como ela conhece o valor porque ela se lapidou. Ela investiu nela, que é a pessoa mais importante do processo. Então, se você quer do outro, você quer que o outro te dê flores, abraços, amor, tempo de qualidade, restaurante, filmezinho, viagem, flores, presentes, se dê. Cadê você? Você tem se dado isso? Duvido. Vou falar de novo, duvido. Porque a gente tá sempre ali esperando. E nesse esperar, você vai desfalecendo. Você vai definhando. Você vai morrendo. Então, meu convite aqui hoje é fazer com que você olhe pra você com amor, com generosidade, com autogentileza, com perdão. Então, antes do outro, você. Aliás, não existe outro se não existir você. Não existem dois se antes não existir um. Então, a gente precisa desenvolver a estabilidade de cuidar da nossa individualidade, de ter intimidade com a pessoa mais importante da sua vida, que é você como indivíduo. Então, na última live a gente falou sobre o poder da autenticidade, como é importante você desenvolver a autenticidade. Como é importante você desenvolver essa individualidade. Porque quando eu me torno íntimo de mim mesma, e eu sei aquilo que eu quero, eu desenvolvi habilidades para comunicar. Porque olha o que eu tô falando para vocês. Existe uma forma de você comunicar para o outro. Existe uma forma de você comunicar para o universo. Existe uma forma de você mostrar como você quer ser tratada. Como você merece ser tratada. Mas como você vai comunicar para o outro se antes você não comunicar para você? Então, se eu não tenho um caso de amor comigo, como eu espero que o outro tenha um caso de amor comigo? Olha como isso é incoerente. Tá fazendo sentido, gente, isso que eu tô falando pra vocês? Compartilhe comigo, pelo amor de Deus. Compartilhe comigo, tá fazendo sentido? Ainda tá escuro, não amanheceu ainda. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Porque senão eu fico falando aqui, ó, falo, que eu sou dessas. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui pra vocês? Eu anotei alguns pontos que eu quero chamar a atenção para que vocês internalizem isso, tá? Foi a frase inicial, que é o tema da live. Gratidão, Tarcísio. Bom saber que os homens também estão aqui e que isso também tá servindo para vocês. Porque por mais que o meu discurso seja voltado para mulheres, porque eu tenho um público muito grande feminino, eu também tenho um público muito grande masculino. Então, se isso está sendo contribuição para vocês, gratidão pela partilha. Porque eu quero e desejo do fundo da minha alma que essa live chegue para mais pessoas, que impacte mais pessoas, que ajude mais pessoas. Porque, como vocês, eu não tive essa educação. Não é só a educação sexual que a gente precisa dessa educação relacional. E essa educação relacional, ela tá pautada nesse sentido da gente adquirir essas habilidades, essas competências que não nos foram ensinadas. Então, os nossos pais não tiveram esse conhecimento, eles foram ignorantes nesse ponto, nesse sentido. A gente não foi ensinado a escolher de forma inteligente. Então, se eu não escolho o meu parceiro de vida, a pessoa que vai fazer parte da minha vida, que vai compartilhar momentos comigo, como eu vou cobrar algo dele? É incoerente, incongruente, entende? Eu preciso escolher aquilo que eu quero viver. Caramba! E por que a gente não escolhe? Porque a gente está pautado na carência, na insegurança, no medo, na escassez. Então, quando a gente está pautado nessa escassez, de tipo, só tem um homem assim, ou só tem uma mulher assim,
Ai, meu Deus, e se eu largar ele? Tá tão difícil conseguir uma pessoa, tá tão difícil me relacionar com alguém, tá tão difícil, e nesse tá tão difícil, você vai se diminuindo, se comprimindo, se retalhando, se quebrando inteira pra viver uma vida ruim. Uma vida... é difícil falar sobre isso, porque a gente vai vivendo uma vida infeliz, projetando a expectativa no outro e culpando o outro porque você não escolheu. Aí beleza, Raniele, o que eu faço agora então que eu já escolhi? Eu comprei um cacto achando que era uma mangueira. Então eu sou uma mangueira frutífera e frondosa. Eu lutei, eu lapidei, eu me construí, eu tenho autoconhecimento. Eu me tornei uma mulher foda, um homem foda. Mas eu me envolvi com um cacto. Um cacto que tem a barriga tanquinho, ou então que tem uma bunda gostosa, que é boa de cama. E aí eu me apaixonei pelo cacto. O cacto me deu uma chave de periquito ou de pinto. E aí eu fiquei apaixonada e eu casei. E agora? E agora? O que eu faço? Meu amor, você casou com um cacto, não espere que o cacto vai virar uma mangueira. Porque não tem como. O cacto, muitas das vezes, ele só sabe te dar o quê? Espinho. O cacto, ele não vai saber te dar algo que ele não é. E aí, o que você tem que fazer? Não tô mandando você descartar o cacto, não, tá? Casou, se lasca agora no treinamento. Agora vocês dois vão ter que juntos. Agora é os dois, porque vocês casaram, vocês se tornaram um. Agora, vocês dois vão ter que ter inteligência conjugal para alinhar as expectativas dessa relação. Então, o que é inteligência conjugal? É sentar com ele ou com ela aqui do seu ladinho e alinhar. São acordos e pactos silenciosos. Alinhar. Então, as relações, elas precisam ser reajustadas. Os contratos precisam ser revistos. E eu vou dizer pra vocês, eu sempre sugiro dentro da minha terapia de casal que seja de 6 em 6 meses. Porque hoje você é uma pessoa, daqui a 6 meses talvez você não seja essa mesma pessoa. Aliás, eu espero que você não seja essa mesma pessoa. Então, se você não é a mesma pessoa, você mudou os seus hábitos, você mudou os seus comportamentos, você mudou os seus pensamentos, você não vai dar mais match com muitas coisas que o seu parceiro tá fazendo. Porque você não é mais a mesma pessoa, entenda. E você pode mudar. Então chama esse dito cujo, essa dito cuja, coloca sentadinha aqui, ó, anota, igual eu faço aqui no meu caderninho, ó. Anota os pontos que você acredita que possam melhorar dentro da relação. Não é só crítica. Não é só crítica. Existe uma técnica que a gente chama dentro da terapia de sanduíche. Então, eu anoto na relação tudo que eu gosto, eu anoto tudo que eu não gosto, e depois eu anoto tudo que nós dois vamos fazer para melhorar. Porque se eu já chegar na relação já dizendo tudo que eu não gosto e tudo que eu não quero, a tendência da pessoa é se repelir, é se contrair, é se fechar. Ninguém gosta de ser só criticado, gente. Tomar porrada na cara e a pessoa vai ficar ali rindo pra você e aceitando tudo. Não, ela vai se fechar. Então a gente começa com um sanduíche, elogio. Depois eu critico e depois eu dou uma solução. E aí eu volto pro elogio. Depois eu critico, depois eu dou uma solução. E é assim que a gente vai fazendo. Então, para isso, anota lá no papel. Anota. Não vai pensando que, não, eu já tenho tudo de cabeça. Tudo que eu não gosto, eu já sei. Tudo que eu tenho que falar, eu já vou falar. Não. Isso não é inteligência. Inteligência é quando eu vou para uma reunião. Então, quando você vai lá, quando você tá com um colaborador, quando você tá na sua empresa, você não vai para reunião com uma pauta. Tenha uma pauta quando você for conversar com seu parceiro, porque às vezes a gente vai ficar ali inebriado a gente vai ficar com raiva, a gente vai emocentizar, a gente tá sentindo, a gente é ser humano. Então, quando a gente tá ali sentindo ou ressentindo, por exemplo, em casos de traição, em casos de mágoas extremas, você vai ressentindo,
Pode ser que a pessoa fale algo que vai acionar um gatilho. E quando ela acionar esse gatilho, aí pronto. Aí lascou. Aí vem a reatividade. E aí você vai agir e reagir de acordo com o que a pessoa falar. Não, isso não é inteligente. Inteligente é quando você comanda. Entendeu? Quando você tá ali, ó, eu já sei o que vai acontecer. Eu estou conduzindo. Então, de igual forma, quando você se conhece, quando você desenvolveu essas habilidades em você, quando você tem clareza daquilo que você quer, você ensina o outro a fazer aquilo que você quer. Você induz de uma forma amorosa. Você vai conduzindo, como uma água, você vai conduzindo ele ou ela a passarem pelos caminhos de forma amorosa, generosa. E tem como, é possível fazer isso. Acredita, é possível. É uma habilidade treinável. A gente comunicar não para reagir. A gente comunicar com assertividade. Entende? Gente, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo aqui. Que vai passando rápido. Para a mulher não está difícil, só para o homem está difícil. Que isso? Não, meu amor, tá difícil para ambos. E não vamos colocar essa palavra difícil, não, porque quando a gente coloca essa palavra, a gente está limitando. A gente tem que entender que tudo que é difícil é algo que a gente precisa olhar e cuidar e tratar na gente. Então tem pessoas boas e ruins em todo o mundo. Existem pessoas boas ou ruins para serem seus sócios, para serem seus amigos, para serem seus parceiros. Então a gente precisa entender que a gente só atrai aquilo que a gente é. Tapa na cara. Então se eu só estou atraindo pessoas difíceis, é o universo mostrando para você que você é uma pessoa difícil. Então quando você aprende a lidar com isso e não reage a isso, eu vou entender que a minha energia que conecta, a minha frequência que conecta, a minha frequência que atrai. Então as pessoas falam muito sobre lei da atração, mas a primeira lei que vem antes da lei da atração é a lei da vibração. Eu só atraio o que eu sou. Então se eu quero uma pessoa maleável, se eu quero uma pessoa bem resolvida, se eu quero uma pessoa que esteja disposta a estar em um relacionamento saudável, eu preciso antes me tornar esta pessoa. Que aí eu vou atrair semelhante, atrai semelhante. Não tem como eu ser uma pessoa foda, maravilhosa, incrível, com alto astral, uma pessoa com gratidão no talo, uma pessoa feliz, que tá sempre emanando coisas boas, positivas. Não tem como eu atrair uma pessoa negativa. Essa pessoa nem chega perto de mim. Essa pessoa nem tem ressonância com o meu campo eletromagnético. Essa pessoa não vai conseguir chegar perto de mim porque a minha energia vai repelir ela. Agora, se eu sou uma pessoa que tô sempre reclamando, me vitimizando, jogando pra meio mundo que isso acontece comigo, tá difícil, condicionando se só, eu só vou atrair pessoas que estão na mesma frequência. Então a gente precisa ter muito cuidado com tudo que a gente fala, porque a nossa palavra, eu vou trazer um dia aqui uma aula só sobre palavras para poder trazer para vocês a frequência de cada sentimento, cada emoção, cada sentimento, ela tem uma vibração e essa vibração tá atraindo o tempo todo. Então, às vezes, eu sei como funciona a física quântica. Vibro, sinto, penso, tudo começa no pensamento. Eu penso, a partir do que eu penso, eu vibro. Aí, a partir da minha vibração, eu estou sentindo. Isso que eu estou sentindo, que eu estou emitindo para o mundo, eu atraio. Penso, vibro, sinto e atraio. E isso que eu estou atraindo, ele está se manifestando no meu campo físico. Por quê? Porque antes ele já se manifestou no meu plano mental. Então, tudo que acontece na sua realidade física, antes aconteceu na sua realidade mental. Então, se eu fico pensando que tá difícil conseguir um homem, tá difícil ter um relacionamento, tá difícil conseguir dinheiro, tá difícil ter um emprego, é isso que vai acontecer.
Agora, se todos os dias eu acordo manifestando e sendo grata por aquilo que eu não tenho como se eu já tivesse, se eu sou grata por tudo que eu já tenho hoje, pasme, o universo vai me dar mais, porque isso vai se retroalimentando. Essa frequência se retroalimenta. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho para agradecer. Mas o que você tem agradecido? Ou você só tem reclamado? Então as palavras, elas são decretos ou sentenças, condenações. O que você tem decretado para você todos os dias? Como você tem se tratado todos os dias? O que você tem falado para você todos os dias? Mapeia. Então, é isso que você pensa que vai se materializar no plano físico. Não é difícil. Pode ser desafiante. Tem situações na nossa vida que vão ser desafiadoras, sim. Mas elas são desafiadoras para que nós nos lapidemos, para que nós nos tornemos. Não sei se a conjugação está correta. Para nós nos lapidarmos e para que nós nos tornemos seres humanos melhores. Entende? Com novas habilidades. E essas novas habilidades vão nos tornar um outro ser humano, que vai ser capaz, que vai dar conta de atrair e manter esse CPF, esse arroba, esse dinheiro, esse emprego, esse sócio. Tudo que eu tô falando aqui, gente, não se aplica só para as relações pessoais. Se aplica para tudo. Tudo na vida, tá? Então deixa eu falar aqui, gente, que senão vai acabar a live e eu não vou falar sobre o tema da live. Então, quem não tem um caso de amor consigo, jamais amará profundamente as pessoas com as quais se relaciona. Então, para você amar as pessoas com as quais se relaciona, antes você precisa amar a você, que é a pessoa mais importante da sua vida, tá? Combinado? Temos um trato? Até aqui, primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante. Sem se conhecer, a gente se procura no outro. Então, todas as vezes que eu tô procurando algo fora, é porque eu não estou me conhecendo dentro. Todas as vezes que eu procuro um homem, uma mulher, um arroba, algo fora, é porque eu não tenho ainda esse algo dentro. Então, todas as vezes que eu estou procurando e projetando e criando uma expectativa sobre o outro, eu não estou fazendo isso comigo, tá? Sem se conhecer, a gente se procura no outro. E sem se amar, puta que pariu. Sem se amar, a gente se perde no outro. Sem se conhecer, a gente se procura no outro. Sem se amar, a gente se perde no outro. Quantas de vocês estão perdidas em relações, em barrigas tanquinho, em CPFs? Quantas de vocês estão perdidas em relações que não são relações? Puta que pariu. Porque vocês não se amam. Um momento de reflexão. Pausa para reflexão. Porque é tão importante se amar em primeiro lugar. Porque só quando a gente se ama, a gente entende que nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Não é filho, não é marido, não é dinheiro, não é sociedade, não é empresa, não é bem material, é você. Porque o que adianta você estar cheia de tudo e não ter nada que é você? Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você se sente frustrada, mal amada, ressentida, vazia. Então não adianta você se preencher de coisas, de pessoas, de tudo fora, se você não tá cheia de si dentro. Então, invista em autoconhecimento. Invista em adquirir habilidades para você aprender a se amar. De forma genuína. De dentro para fora. Porque quando eu me amo dentro, isso é uma lei. Quando eu me amo dentro, isso vem para fora. Tudo que acontece dentro, acontece fora. Se você tá bagunçada dentro, isso vai se refletir fora. Então, investe em você. Aprende a se amar. E eu vou falar aqui sobre todos os autos. Amor próprio,
ele tá relacionado à autossedução, autocuidado. Ele tá relacionado a eu ter intimidade comigo. Então, o que você faz por você diariamente? Você se seduz? Você toma um banho gostoso pra você? Você cultua as curvas do seu corpo? Você olha pra você como uma pessoa foda, incrível, gostosa, poderosa? Você se dá prazer? Você faz isso com você? Então, enquanto você não fizer isso com você, você não pode cobrar nada do outro. Porque como você vai cobrar de alguém algo que você não faz com você? Então, autossedução, autocuidado, autoamor é pra você. Quando você faz isso pra você, você comunica pro mundo que é assim que você merece ser tratada. Porque o outro, ele só vai tratar você da forma como você se trata. Ele tá vendo todo dia que você se maltrata, que você não se prioriza, que você não se coloca em primeiro lugar, que você não se cuida, que você tá relaxada, que você tá com a calcinha furada, que você tá com o cabelo todo bagunçado, que você pega todo o seu dinheirinho que você juntou com muito esforcinho, sabe? E faz tudo pra todo mundo, mas não faz pra você. Então pega esse dinheirinho e compra um sabonete, compra um creme hidratante, vai no cinema, você, compra uma pipoca e vai rir sozinha. Vai no restaurante, foda e toma uma água. Então começa a projetar essa autoimagem dessa mulher foda, desse homem foda. Eu vou falar sobre autoimagem, sobre o poder da autoimagem. Então, primeiro A, que é o amor próprio, a autossedução, autocuidado e autoamor. Desenvolva esta habilidade, ok? Se eu tenho amor próprio, eu sou uma pessoa que me valorizo. Então, se eu sou uma pessoa valorosa, pra mim, eu me sinto merecedora. Se eu não me vejo como esse ser humano valioso, lembra do ouro? O ouro não é escasso. Lembra do ouro, do diamante? Se eu sou esta pessoa, eu me sinto merecedora. Enquanto eu não me sentir merecedora, eu não vou atrair aquilo que eu desejo. Tá? Então, amor próprio, alto valor, eu me coloco lá em alta conta, eu tenho merecimento e isso vai reverberar para minha autoimagem. Então, a minha autoimagem, que é a forma como eu me vejo, ela tá intimamente ligada a todos esses autos. Então, para eu me tornar uma pessoa autoconfiante, segura, que tem amor próprio lá no talo, para eu me tornar esta pessoa, este ser humano, eu preciso investir em autoconhecimento. Eu preciso me autoaprimorar constantemente. Eu preciso ter clareza de quem eu sou, da minha verdadeira essência. Sem falso eu, sem máscara. Sem mentiras, somente com verdade. Quem é você? No seu íntimo. É ter intimidade com você, que é a pessoa mais importante da sua vida. Então não tem como você ter uma autoimagem forte. Não tem como você ter uma autoimagem que dá conta de pegar aquilo que você fala pra você que você merece, se você antes não for uma pessoa, uma profunda estudiosa de você mesma. Se você não tiver intimidade com você mesma. Então invista em autoconhecimento. E o autoconhecimento não é só o que se convencionou. Ah, você tem que só se amar de forma superficial, então coloca uma roupinha, vai lá malhar sua bundinha, coloca uma make, que você já vai se sentir. Não. Não. Intimidade vai muito além disso. Vai eu entender sobre os meus traumas, sobre os meus medos, sobre as minhas vulnerabilidades. Vai eu olhar pro meu passado, mas não é pra eu olhar pro meu passado e ficar lá presa dentro dele. Não, é olhar e entender, caramba, quem eu me tornei depois disso, o que eu aprendi com isso. Não é você culpar o outro, é você entender que você atraiu o outro. Porque você, em algum momento, você tinha um fractal. Você tinha um fragmento daquilo em você. Daquela arrogância, daquela prepotência, daquela pessoa abusiva. Sim, a gente tem. Daquele traidor, a gente tem.
Então, se você se atraiu por aquela pessoa, porque em algum momento tem algo ali que tá ressoando, é um espelho. Isso é neurociência. Neurociência. O nosso ego, muitas das vezes, ele é tão grande que a gente não consegue dar conta de olhar pro nosso nariz. Mas aí, quando você olha para um outro espelho, que é o outro que se projetou ali na sua frente, aquela circunstância, aquele problema, eu consigo não mais olhar para pro meu nariz, meu próprio nariz, pro meu ego. Tô olhando pro outro. E aí, o que incomoda no outro, puta que pariu, é aquilo que você tem em você. Porque não é o outro que te incomoda, é você que se incomoda com o outro. Não é o outro que te faz sentir raiva, dor. É você que permite que isso aconteça com você. Então nunca é sobre o outro. Relacionamento nunca é o problema. Você é. Até que você entenda que você tem o poder de desenvolver esta habilidade, que é uma habilidade intangível. É uma habilidade relacional. Então você pode mudar a sua vida. Você pode mudar as suas relações. Mas antes disso você precisa aprender a se mudar. Entendeu? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando aqui pra vocês? Porque eu vou falando. Eu sou dessas. Então, inteligência relacional, né? É essa habilidade, essa hard skill, essa relacional skill que a gente pode desenvolver, tá? A gente não nasce com ela. Então é a gente entender que a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente nunca perde porque a gente nunca vai voltar pro estágio inicial. A gente sempre vai aprender com isso. Então, para todo problema, com todo problema, sempre vem junto uma grande oportunidade. Você vai aprender algo com isso. Então, quem você se tornou? O que você aprendeu com esta situação A, B ou C? Isso é importante, tá? Então, beleza. Coloquei aqui o eu ganho, eu aprendo. Coloca aí no seu caderninho. Se você já é minha aluna, você sabe que você tem que vir com um caderninho, né? Que é importante ter um caderninho. O que é amor pra você? Ai, tá com sombra. Tem que ligar a luz mesmo. O que é amor pra você? Anota. Mas não fica pensando. O que é amor pra mim? É isso. É loucubrar uma frase maravilhosa, enorme. Não. O que é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em amor? O que é amor pra você? O que é relacionamento pra você? O que é casamento pra você? Família pra você? É importante você ter esse conceito, porque a partir desse conceito você vai entender quais são as crenças que você tem, quais são as limitações que vocês têm. E essas limitações em relação a isso, por exemplo, todo homem é filha da puta, todo homem não presta, toda mulher interesseira, toda mulher é sacana, entende? Isso aí é um limitador. Esse limite é até onde você vai. E se eu estou pensando isso, puta que pariu de novo, é isso que eu atraio. Se eu só olho pra isso, se eu estou depositando a minha energia nisso, se é só isso que eu consigo enxergar, é só isso que eu vou atrair. Entende? Então, faz esse exercício agora. O que é amor pra você? Responde com uma palavra. Família, relacionamento, casamento. Seus resultados sempre vão falar a verdade. Então, se o seu casamento tá fudido, é uma merda, seu resultado já tá falando ali. É ali que você tem que trabalhar, uma crença que você tem. Entendeu? Entendeu? Então, olha pra isso. Fala pra isso. Fala pra você mesma. Caramba, realmente é isso. Os resultados estão falando a verdade. Tô sem dinheiro? Olha pra esse ponto, você tem que trabalhar teu dinheiro. Tô sem relacionamento? Olha pra esse ponto, tem que trabalhar o relacionamento. Tô sem o corpo que eu quero? Olha pra esse ponto, é isso que você tem que trabalhar. Então, dentro do capital relacional, você tem que olhar para todas as áreas da sua vida, não é só para a fatia da pizza. Lembra que eu falo com vocês? Eu vou falar sobre sexualidade, mas ela por si só é uma fatia da pizza. Quais são as outras? Saúde, trabalho profissional, financeiro. Quais são as fatias da pizza que você precisa trabalhar? Olha para isso e começa a trabalhar. Começa a adquirir essas habilidades, porque só a partir disso
você vai se relacionar, você vai ter bem-estar para conseguir as outras coisas que você deseja. Se é que você deseja. Se é que você tem sonhos. Se é que você tem vontades. Ou você tá vivendo na Matrix. Ou você é aquele ser humano que vive ali a melodia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar, a vida leva eu. E aí você fica nessa melodia do si só. Esperando, esperando, esperando. Acorda todo dia, faz um babyliss, bota um batom, bota uma roupinha, bota salto alto, vai trabalhar. Trabalha ali no automático, vive no automático. Tem uma vida condicionada, limitada. Espera o final de semana, o feriado e as férias. E o tempo vai passando. Semana passada eu completei 40. E é assim, meu amor, a vida, ó, é um sopro. E você sabe quando eu fui aprender que eu precisava ter sonhos? Que eu precisava ter metas? Que eu precisava ter clareza? Que eu precisava me desenvolver? Que eu precisava ser antes de ter? Porque até então eu pensava que eu era um ter humano. Eu só tinha que ter. Pra ser aprovada, pra ser amada, pra ser a mulher que ia casar e ter uma vida, uma família comercial de margarina, porque era isso que eu queria. Ter uma família comercial de margarina. E uma família comercial de margarina é onde a mulher, ela tá ali vivendo o sonho do outro, vivendo o sonho do parceiro. E por mais que nós estejamos hoje em uma sociedade desenvolvida, nós ainda vivemos em uma sociedade que é pautada no modelo patriarcal. É moldada, é pautada nesse modelo. Gente, isso daqui tá uma benção. Então, essa sociedade que é pautada que tá pautada nesse modelo, não dá pra deixar sem luz, patriarcal, machista às vezes, ela condiciona a mulher a não olhar para os sonhos dela. Ela condiciona a mulher a não ter sonhos, a viver o sonho do outro. Ela condiciona a mulher ou ela tem que ser assim, uma puta na cama e uma dama na sociedade, ou ela não vai ser aceita, ela não vai ser amada, ninguém vai casar com ela. Eu nem vou entrar nesse assunto não, porque isso aqui é um assunto muito profundo. É tema de outra live, tá? Então, bora começar a fazer por nós, não esperando que o outro faça a nossa parte no processo, tá? E eu tô me incluindo nisso, porque tem pouco tempo que eu despertei da Matrix. Tem pouco tempo que eu comecei a trabalhar essa parte de desenvolvimento pessoal em mim, sabe? E comecei a ressignificar algumas coisas na minha vida, mas tá tudo bem. Eu precisava passar pelo que eu passei, porque todas as situações que aconteceram na minha vida me forjaram, me tornaram essa mulher que eu sou hoje. Eu não teria bagagem e experiência que eu tenho se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. E é sobre isso, tá bom? Ok, meus amores. Tudo na paz, tudo entendido. Não levaram nada aí para o pessoal, porque o que eu tô falando aqui, gente, é para todo mundo. Não tô falando para uma pessoa específica. Não leva isso pra você. E se você levar isso pra você, bateu e doeu, pega que é teu, resolve, tá? A gente precisa ir desenvolvendo essas habilidades. Então, aprenda a ter um caso de amor com você. Porque só quando você aprender a ter um caso de amor com você, você vai ser capaz de se relacionar com outras pessoas. Tudo bem? Temos um trato até aqui. Vamos começar a olhar para nós mesmos, com amor, com generosidade, com compaixão, com perdão, com aceitação. Da pele para dentro e também da pele para fora. Palavra show pra segunda? É isso aí, vambora. Tá só começando. Olha, gente, eu vou encerrar a live por aqui. Mas eu vou fazer um exercício. Vou fazer um novo vídeo como eu fiz na live passada, tá? Então, eu vou gravar um novo vídeo só com os exercícios para vocês fazerem hoje, a partir desta live,
tá? Lembrando que essas lives não vão ficar salvas, gente, por muito tempo. Essas lives ficam somente na comunidade. Então, se você, mulher, tem vontade de entrar na comunidade, coloca aí no direct ou coloca nesse vídeo embaixo. Comunidade, que eu vou passar pra vocês como é que funciona a comunidade. Lá dentro da comunidade você vai encontrar aulas gravadas, todas as lives que eu faço aqui no Instagram, encontros mensais comigo, e você vai ter uma egrégora de pessoas que você vai estar podendo compartilhar, trocar. Então é muito importante que a gente esteja, né, num grupo de pessoas que estão querendo se desenvolver também. Então, se vocês têm interesse, coloca aqui embaixo comunidade, porque aí eu passo para vocês como é que funciona a comunidade MBA, que é a comunidade Mulher Boa de Amor, e não somente boa de sexo, mas lá também tem coisas para você se tornar uma mulher boa de sexo, tá? Beijo, meus amores, fiquem com Deus e compartilhe essa live aí com a mulherada, com as pessoas que você acredita que essa live vai ser contribuição. E até amanhã, às 6 da manhã. Beijo, beijo, fiquem com Deus.